Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, eu sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação e hoje eu tô aqui para a gente falar um pouquinho sobre a introdução da redação. Eu sei que esse primeiro momento, como começar, ele é muito complexo, né? Às vezes vocês perdem aí muito tempo para saber como é que vai apresentar o tema, como que vai começar o texto e a gente precisa resolver essa situação. Então, se você tem interesse nesse assunto, em tudo que diz respeito à redação do Enem, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Além disso, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu like aqui logo no comecinho do vídeo, que é super importante para que eu divulgue o meu trabalho. Bom, pessoal, talvez vocês escutem um pouquinho do barulhinho de chuva que tá aí, eu espero que não atrapalhe vocês. Tá chovendo bastante aqui, eu não podia deixar de gravar o vídeo por isso, mas então já tô contando que esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí no fundo é a chuva. Bom, como eu comentei com vocês, a gente vai conversar hoje sobre a introdução da redação. Quando a gente pensa no texto que o Enem cobra de nós, o dissertativo argumentativo, a gente divide esse texto em 3 momentos: a introdução, a argumentação e a conclusão. O que acontece? Dentro desses 3 momentos, a gente vai ter um parágrafo destinado à introdução, 2 destinados à argumentação e o último destinado à conclusão. Então, a gente tem aí 1/4 do nosso texto, 25% dele, destinado à introdução. E isso pode ser, inclusive, numericamente, quando a gente pensa nas linhas, tá? Então, seriam mais ou menos 7 linhas para a introdução, 14 linhas para o desenvolvimento e 7 linhas para a conclusão. Assim, a gente teria um texto no final com 28 linhas, né? Dá para estender aí algum parágrafo, caso seja necessário, até atingir as 30 linhas. Mas isso não é uma regra, não quer dizer que se você escrever um texto que a introdução tenha 5 linhas, está errado. É só para você se basear, para você entender mais ou menos que a divisão do texto ela é exatamente essa, tá? Então, 25% de introdução, 50% de desenvolvimento e os outros 25% lá na conclusão. Claro que isso pode variar um pouquinho, mas não pode se afastar muito dessa lógica. Primeiro, pessoal, quando a gente enxerga o texto desse jeito, a gente está colocando um olhar para ele de uma forma bem genérica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, argumento 1, argumento 2 e conclusão. Beleza. Só que a gente precisa olhar para cada uma dessas partes e entender o que tem dentro delas, o que deve conter, afinal de contas, a minha introdução. E aí são 3 elementos que são essenciais, você não pode deixar de colocar. É a apresentação do tema. A apresentação do tema ela tem que vir na introdução. A apresentação da tese e a apresentação do projeto de texto. Agora vamos entender o que são esses 3 itens. Apresentar o tema é dizer para o seu leitor sobre o que você vai tratar. É dizer para ele a respeito de qual assunto você vai desenvolver naquele texto. Isso é essencial que seja feito. Você pode fazer isso e deve copiando as palavras que estão lá na frase temática. Então, se a gente tem democratização do acesso ao cinema, essa frase ela entra dentro do seu texto lá na introdução para que você apresente o tema para o seu leitor. Não precisa se preocupar com essa cópia. A apresentação da tese. O que é uma tese? A tese é o seu posicionamento, é a sua opinião a respeito do tema. O que você pensa a respeito daquele assunto? Qual é o seu posicionamento sobre aquele tema? Eu acredito que existe democratização do cinema no Brasil, ou eu acredito que não existe. Tanto uma opinião quanto a outra, elas serão teses. Elas fazem parte daquilo que você acredita a respeito do assunto que está sendo tratado ali. Não existe tese certa e tese errada, tá? Tenham cuidado com isso. Você deveria ter opinado dessa forma. Não deveria. A opinião ela pode ser dada independente de qual seja. O cuidado que você precisa tomar você não pode tomar uma opinião a respeito de um tema que vá contra os direitos humanos. Então, se a gente está falando, por exemplo, de democratização do direito ao esporte. O lazer, o acesso ao esporte, eles são garantias, eles são direitos. Se você está falando a respeito desse tema e você decide, por algum motivo, dizer que as pessoas nem deveriam ter acesso ao esporte ou nem deveriam ter acesso ao lazer, é um problema. Você está ferindo os direitos humanos. E aí a sua redação, ela pode ter a conclusão zerada, sua competência 5, tá? Então tenham cuidado com isso. Sempre bom senso na hora de opinar, mas lembrando que a sua opinião ela pode ser colocada ali sem
peso, desde que ela respeite os direitos fundamentais das pessoas. E agora seria a apresentação do projeto de texto. O que é apresentar um projeto de texto? É você antecipar para o seu leitor qual vai ser o seu primeiro argumento e qual vai ser o seu segundo argumento. Então, eu vou argumentar a respeito de democratização do acesso ao cinema, esse é o tema. A minha tese é de que essa democratização ela não existe, e para eu comprovar a minha tese, eu vou dizer que 1, poucas cidades no Brasil têm cinema, 2, o preço de acesso ao cinema é inviável para a maioria dos brasileiros. Então, esses 2 serão os meus argumentos. Quando eu tenho selecionados quais serão eles, eu coloco lá na minha introdução como forma de antecipar para o meu leitor o que vai ser desenvolvido. Então é como se a sua introdução ela fosse um grande resumo daquilo que vai ser desenvolvido durante a argumentação. Bom, hoje eu quero focar com vocês em uma das partes dessa introdução. Então lembrando, a gente vai apresentar tema, vai apresentar tese e vai apresentar projeto de texto. A apresentação do tema ela é um desafio para vocês, na maioria das vezes. Ju, como que eu vou apresentar um tema? Como que eu vou simplesmente ir lá e colocar a frase temática? Como que eu faço isso? Tem algumas estratégias para que isso seja feito e eu vou mostrar aqui algumas delas para vocês. Todas as estratégias que eu vou mostrar aqui, elas têm uma relação com o repertório sociocultural. Ju, o que é repertório sociocultural? Então, só lembrando, é aquele conhecimento de mundo que você, aluno, tem e que você consegue articular com a sua redação. Como assim um conhecimento de mundo? Um conhecimento a respeito de alguma disciplina, história, geografia, filosofia, literatura. Conhecimento que você adquiriu assistindo a um filme, a um documentário, a uma novela, ao Big Brother, a um desenho animado. Não tem problema a origem, desde que ela seja legitimada, ou seja, desde que eu consiga dizer de onde eu tirei aquela informação. Tanto faz se eu tirei aquela informação do Aristóteles, filósofo, quanto se eu tirei aquela informação do Big Brother Brasil. Não tem problema. Para o Enem não existe esse nível. O aluno que cita Aristóteles ele é melhor do que o aluno que cita Big Brother. Não tem isso. O melhor aluno vai ser aquele que consegue articular melhor o seu conteúdo, o seu conhecimento de mundo com o tema da redação. Esse é o melhor aluno. Então não se preocupa em usar um repertório que não tem a ver com você, ou que você não domine muito bem. Prefira utilizar aqueles repertórios que estão ao seu alcance, que de fato já fazem parte do seu conhecimento. Eu tenho vídeos aqui no canal que ensinam a respeito desses repertórios, como que você organiza isso, eu vou deixar aqui no card e também na descrição. E também tenho vídeos aqui com algumas indicações para vocês de documentários, séries, filmes. Vou colocar na descrição tudo aqui para vocês acessarem depois. Por hora, eu quero que vocês pensem no seguinte tema: desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Vou colocar na tela para a gente acompanhar juntos. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é identificar as palavras-chave desse tema. É pegar quais são aqueles termos fundamentais que compõem o assunto e destacá-los. Então aqui eu tenho desafios. Se eu não abordo os desafios, eu não estou sendo 100% fiel ao tema. Desafios educacionais, eu não estou falando dos surdos em qualquer contexto, eu estou falando deles dentro de um ambiente educacional. Os surdos, eu não estou falando de pessoas sem deficiência ou com outra deficiência, eu estou falando dos surdos. E tudo isso contextualizado no território brasileiro. Não é de forma genérica, não é global, é dentro do território brasileiro. Então a gente já leu o tema e a gente já identificou as palavras-chave. Agora a gente vai ver como fazer uma apresentação do tema a partir de um repertório sociocultural. O primeiro deles que você pode fazer é o resgate histórico, ou seja, é você pegar um acontecimento histórico, pode ser uma revolução, a Revolução Tecnológica, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a gripe espanhola, é você pegar algum acontecimento histórico e trazer para o seu texto para traçar um paralelo, uma comparação entre aquilo que você foi buscar, ou seja, aquele conhecimento de mundo que você tem, que você fez o resgate, e o assunto que o Enem está te cobrando naquele momento. Então vamos ver como que um aluno que tirou nota 1000 nesse tema, tá, do desafio para a formação educacional dos surdos no Brasil, como que ele fez isso? Veja bem. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais.
Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial aos surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito que ainda existe na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Então, quero que vocês prestem atenção aqui qual foi o resgate histórico feito. Então, ele foi lá buscar na história de Esparta como as crianças com deficiência eram tratadas. Essas crianças, pessoal, elas eram simplesmente assassinadas porque elas não poderiam cumprir com a única profissão possível naquele momento. Elas não poderiam ser guerreiras. Se elas não poderiam ser guerreiras, é como se de alguma forma elas não servissem para aquilo. Então elas eram descartadas, assassinadas. Algo extremamente cruel. Não é o que acontece hoje no nosso país, é claro que não é. Mas dá para traçar um paralelo entre o que acontecia e o que ocorre aqui no Brasil. Então, lá em Esparta, antigamente, as crianças que nasciam com deficiência, elas eram assassinadas porque elas não poderiam ser guerreiras, então elas não serviam para a sociedade. Hoje no Brasil, isso acontece? Não. Mas o que acontece? Ainda há uma diferença entre pessoas com e sem deficiência. Então, essa diferença que existia lá na antiga Esparta, que era responsável por assassinatos, ela ainda existe hoje. Olha que grave. Só que hoje, ao invés de assassinatos, a gente tem dificuldade de garantir a essas pessoas o acesso à educação. Seria de alguma forma como se a gente dissesse, olha, pessoas sem deficiência não têm essa dificuldade de acesso à educação ou têm uma dificuldade menor, enquanto pessoas com deficiência têm uma dificuldade muito maior. Estamos traçando uma diferença entre elas, o que é muito grave. Então, a partir do resgate histórico, você consegue apresentar muito bem o seu tema. Perceba aí que o resgate histórico, ele por si só é legitimado. A partir do momento que você cita um livro, você precisa junto citar o autor, para me dizer de onde você tirou aquela informação. Já aqui, não. No resgate histórico, a partir do momento que você cita um acontecimento histórico, ele é legitimado por si só. Então, se você cita a Segunda Guerra Mundial, você não tem que colocar a fonte. Eu sei que você está se baseando nos seus conhecimentos de história ou de geografia para trazer a informação a respeito dessa guerra. Então, fácil, né? É um recurso muito interessante que vocês têm fazer um resgate histórico. Quando que vai funcionar, Ju? Quando você tiver conhecimento suficiente a respeito do assunto. Então, se você é um grande estudioso de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, você consegue fazer bons resgates históricos e traçar paralelo com o tema. Outra forma de a gente conseguir apresentar o nosso tema é a partir de uma citação. O que é uma citação? É quando eu pego uma personalidade, uma autoridade em determinado assunto e pinço uma fala dessa pessoa, desse sujeito e levo para dentro do meu texto. A partir desse momento, eu vou interpretar essa fala relacionando com o meu tema. Então, eu vou escolher uma figura pública, tá? Não pode ser o seu tio, o seu avô, a menos que eles sejam figuras públicas. Não pode ser o seu tio ou o seu vizinho. Tem que ser uma figura reconhecida. Ou seja, uma pessoa que as outras pessoas da sociedade também conheçam e reconheçam como autoridade em um assunto, beleza? Então, se eu dei uma informação para vocês a respeito da Covid-19, eu não sou uma autoridade no assunto. Por quê? Porque eu não tenho informação na área. No máximo, eu posso ter aqui replicado uma informação da OMS para vocês, mas a fonte original não sou eu, é a OMS. Já se o Dr. Drauzio Varella, por exemplo, que é uma grande autoridade no assunto, e é reconhecido por ser autoridade pela nossa sociedade, se ele dá uma entrevista a respeito da Covid e você quer utilizar a fala dele, você pode. Ele sim é uma autoridade para falar a respeito desse assunto. Tranquilo? Bom, então vamos lá, como que ficaria essa apresentação com uma citação? Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. No entanto, percebe-se que no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Então, de novo, eu quero que vocês observem como que foi linkado o repertório com o tema. Então, primeiro eu vou dizer, olha, o que o São Tomás de Aquino pensava, ou qual era a perspectiva da filosofia do São Tomás de Aquino? Era dizer que em uma sociedade democrática todo mundo tem que ter a mesma importância, todo mundo tem que ter o mesmo direito e o mesmo dever. Só que, se eu olho para o Brasil de hoje,
eu vejo que isso não acontece. Por que não acontece? Porque os deficientes auditivos, eles têm um grupo que não é tão favorecido quanto o grupo de pessoas sem deficiência. Então, estou rompendo com a perspectiva filosófica que eu acabei de apresentar do São Tomás de Aquino. Percebe como o diálogo foi feito? Pessoal, diálogo não significa concordância. Eu não preciso trazer aqui uma citação que esteja concordando com o tema. Para o São Tomás de Aquino, as pessoas deveriam ter os mesmos direitos e deveres, mas o tema já está me apontando que não tem. Por quê? Porque eu tenho desafios muito maiores quando eu estou falando de pessoas surdas. Então, olha só, não é uma questão de concordar, é uma questão de colocar em diálogo. Então, a citação é outra forma de você apresentar de maneira muito bacana o seu repertório sociocultural. Eu vou mostrar aqui mais uma possibilidade para vocês, que é a contextualização. Contextualizar é você dizer, a partir do momento em que você está analisando, como aquela situação se encontra. Então, se eu estou falando do Brasil de 2020, pensando nos desafios para a educação das pessoas surdas, eu vou contextualizar, eu vou dizer como que isso acontece hoje. Se eu estou pensando, por exemplo, em intolerância religiosa, eu vou dizer como que isso acontece hoje, para apresentar o meu tema. Essa é a contextualização. Se, quando você vai contextualizar, você consegue trazer um documento, uma reportagem que te diga como está essa situação no Brasil hoje, um documentário que trate sobre isso, você coloca. Mas a contextualização, ela nem sempre vai ter um repertório sociocultural. Você pode colocar ou não um repertório dentro da sua contextualização. Se você não está lembrando de nenhum repertório para começar o texto, contextualizar é uma forma eficiente. Diga para o seu leitor como aquela situação se encontra hoje em dia. Vamos supor, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Como que essa questão, ela se encontra hoje no nosso país? Quando você diz a respeito disso, quando você mostra, por exemplo, que muitas pessoas sofrem com esse estigma, você está apresentando o tema a partir de uma contextualização. É super possível. Vamos ver aqui como que a Constituição foi trazida para dentro dessa contextualização de forma a não só apresentar o tema, mas fazer isso junto com o repertório. A educação dos surdos no Brasil é um tema que merece toda a discussão, tendo em vista que a demanda de pessoas que sofrem com as dificuldades é significativa. Olha como o aluno disse como estava a situação aqui no Brasil. A surdez é uma limitação que passa a ser um problema quando não há métodos para adaptar a comunicação a ela. Dentro da educação, isso é comum, apesar de a Constituição de 1988 garantir o acesso à educação a todos indistintamente. Então, olha lá, é uma contextualização. O aluno me disse como que isso acontece no Brasil hoje. Se ele não tivesse colocado a Constituição, eu não teria repertório, mas não tem problema. Eu teria aí uma apresentação do tema muito bem feita, como as outras duas que a gente acabou de ver. Então, não é aí um impeditivo. Você não precisa fazer sempre a sua introdução com o repertório, tá? Pode usar essa técnica aqui de contextualizar e você não usa o repertório. O que você tem que ter atenção? O repertório sociocultural ele tem que aparecer em um momento do seu texto. E se você vai colocar ele só em um momento, eu sugiro que seja na argumentação, que é o momento mais importante do texto. É o momento que precisa fundamentar a sua tese. Para isso, você utiliza repertórios. Então, Ju, eu só tenho um repertório sobre esse tema. Onde eu ponho ele? Na argumentação. Deixa a introdução sem. Não tem problema nenhum. Tranquilo? Agora, Ju, eu tenho dois. O que eu faço? Coloca um na introdução e o outro na argumentação. Ou coloca nenhum na introdução e os dois, cada um, em um argumento. Onde eu não apresento repertório novo, de jeito nenhum, na conclusão. Conclusão não é a hora de criar ideias novas. Conclusão é a hora de você apresentar uma proposta para aqueles problemas que já foram abordados ao longo do seu texto. Beleza? Então, não precisa ter repertório em todos os parágrafos, basta ter um. Eu só tenho um repertório, põe na argumentação. Eu tenho dois, coloca na introdução e na argumentação, ou os dois, cada um em um argumento. Eu tenho três. Coloca um na argumentação, um no argumento 1, um no argumento 2. Eu tenho 4, escolhe 3. Não dá para ter 4 repertórios em um texto. Você não vai conseguir fazer isso ser produtivo. Um em cada parágrafo é o limite. E não pode ter na conclusão, tá? Conclusão não é lugar de apresentar nada novo. Tranquilo? Pessoal, essas foram algumas dicas aqui, algumas técnicas para vocês começarem o texto, para vocês começarem a apresentar o tema. Tem outras formas, eu vou gravar mais vídeos para vocês a respeito disso, que também trate dos outros itens da introdução, como que apresenta o projeto de texto, por exemplo, como que apresenta a tese a respeito
da nossa posição sobre aquele assunto, mas isso vai ficar para um outro momento. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixa um comentário aqui pra mim sobre o que você achou dessa aula e sobre quais conteúdos você quer ver aqui no canal. É só deixar, eu sempre respondo vocês e sempre tento atender aquilo que vocês gostariam de ver aqui como conteúdo. Além disso, não se esquece de me seguir lá nas redes sociais. Meu Instagram é @julianamoreira2020. Lá a minha interação com vocês é bem mais fácil, bem mais rápida. E tem conteúdo novo lá todo dia, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.